Doutor Gustavo, a nomeação de um delegado-geral no final de abril, a gente sabe que o mandato de Rodrigo Garcia, se ele não for eleito governador depois, termina em dezembro, é algo que é corriqueiro por uma nomeação política só na troca do governador, já que o Estado, ou já que o partido que governa o Estado continua sendo o mesmo? Essa prática, ela acaba sendo corriqueira. Dentre todos os governadores no histórico dos últimos anos, se a gente for analisar, que assumiram durante esse mandato transitório, quando o governador sai para se desincompatibilizar e concorrer a uma outra eleição, essa prática é corriqueira. Cada governador que assume durante esse mandato transitório, ele nomeia, então, um novo delegado-geral e troca também toda a cúpula da Polícia Civil. O que nós apontamos e questionamos com esse tipo de prática, com esse tipo de medida, não é aqui questionar em relação aos nomes, tanto em relação ao nome substituído quanto ao nome que está assumindo agora. Ambos os delegados gerais, tanto o doutor Rui Ferraz Fontes, que está deixando o cargo, como o doutor Oswaldo Nico Gonçalves, que está assumindo, são delegados competentes, respeitados, e tem certamente todo o respaldo para fazer uma boa gestão. O que nós questionamos é qual que é a eficácia, qual que é a racionalidade dessa medida, do ponto de vista de eficácia de combate ao crime, do ponto de vista de interesse público, né? E isso, na nossa opinião, reflete algo que é muito maior e muito persistente aqui no Estado, que é a falta de planejamento do governo do Estado de São Paulo para com a sua segurança pública. Porque é lógico a gente concluir que durante esse período de poucos meses que nós temos até o final do mandato, que o governador Rodrigo Garcia se elegendo ou não, o fato é que esse é um governo transitório, né? E o que poderá um novo delegado-geral, com todas as mudanças, com todo o impacto que isso repercute na estrutura da polícia, o que essa medida em si trará de benefícios do ponto de vista de melhoria da segurança pública da população, que hoje, aqui no Estado de São Paulo, cada vez mais está refém. O crime vem crescendo cada vez mais, ninguém se sente seguro em São Paulo e a população clama por uma solução. E certamente a solução não passa tão somente por uma medida como essa, que passa por uma medida simples e tão objetiva como a troca de um comando policial. A solução tem que vir por meio de uma medida muito mais estruturada, por meio de propostas que mudem a estrutura e aperfeiçoem a instituição Polícia Civil. Não é isso que nós estamos enxergando até o momento. Doutor Gustavo, e também, se a gente está pegando essa troca nesse momento, ela coincide também com os índices da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né? Por exemplo, aqui em Campinas aumentou todo tipo de crime, roubo e furto de veículos, homicídio teve mais, e essa nomeação, até pela resposta que o senhor deu, ela é totalmente política, ela não tem nada a ver com uma reestruturação por causa dos índices de criminalidade nesse momento? Justamente, e aí eu quero frisar que durante todo o governo João Dória, que teve como seu vice-governador, inclusive muito atuante no próprio governo, o atual governador Rodrigo Garcia, nós tentamos a todo momento levar as nossas propostas, inclusive oferecemos ao próprio governador Rodrigo Garcia as nossas propostas que passam por uma reestruturação da Polícia Civil, que vão muito além de uma medida superficial como um mero reajuste. A Polícia Civil ela precisa passar por um processo de aperfeiçoamento institucional, que passa pela valorização dos seus policiais, pela regulamentação da jornada de trabalho. Hoje nós temos policiais civis cumprindo jornadas de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito ao descanso ou ao lazer, de maneira ininterrupta, e também a reestruturação do plano de carreira. Nós temos um plano de carreira hoje dentro da Polícia Civil absolutamente ultrapassado, engessado, que não possibilita a motivação do policial, que não trata de critérios objetivos e meritocráticos para a ascensão desse policial dentro da carreira. Isso tudo precisa ser alterado se nós quisermos efetivamente melhorar a eficácia da Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa fazer aquilo que ela tem condições e aquilo que é o nosso dever, que é investigar crimes, identificar os autores desses crimes e encaminhá-los ao Poder Judiciário para a devida responsabilização.
E para que essas propostas entrem em vigor, o que é necessário? É investimento? É um trabalho somente com nomes, com pessoas? Como que isso pode ser feito, doutor Gustavo? Olha, acima de tudo, o que é necessário é vontade política. Essas são propostas, as nossas propostas, que estão formalizadas, por meio, inclusive, de projetos de lei que estão à disposição deste ou de qualquer outro governo que queira se utilizar delas. São propostas que vão muito além do mero investimento. Muitas delas não têm sequer reflexo ou impacto orçamentário. Então, basta a vontade política de um governador que pretenda investir e encarar a sua segurança pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, muito além das aparências, muito além do marketing, que queira efetivamente promover um aperfeiçoamento institucional nessas forças policiais, de maneira a deixar um legado, não para essa, mas também para as futuras gerações de policiais e, sobretudo, para a segurança da população e do povo paulista. Ainda não é o que nós assistimos no governo João Dória, não é o que nós assistimos nos últimos 30 anos de governo PSDB aqui no estado de São Paulo, e nós queremos crer que o governador Rodrigo Garcia, durante esse pouco tempo que lhe resta, ele possa promover, avançar com medidas que vão além de uma mera mudança no comando da instituição. Medidas que efetivamente visem aperfeiçoar a nossa instituição, valorizar os nossos policiais e trazer mais segurança para a população. Como que é o relacionamento da Associação dos Delegados de Polícia com a Secretaria de Segurança Pública e com o próprio governo do estado? Olha, durante todo o governo João Dória, nós não conseguimos dialogar com ele durante uma só vez. O governador Rodrigo Garcia, então vice-governador Rodrigo Garcia, nos recebeu sim uma vez apenas, mas o governador João Dória sequer dialogou, sequer nos recebeu para ouvir as nossas propostas. Diferentemente do que ele fez na fase de campanha, quando veio aqui na nossa Associação dos Delegados e aqui firmou compromissos, firmou propostas, entre elas a de que os delegados, os policiais paulistas seriam os mais bem pagos do país até o final do seu governo, à exceção do Distrito Federal. E aqui eu ressalto que essa nunca foi uma exigência nossa. Os policiais paulistas não exigem receber o maior salário do país. O que nós exigimos é receber um salário digno, que possa garantir para a nossa família um mínimo de conforto e segurança, que não temos hoje, né? Mas, após eleito, o que nós assistimos foi uma mudança de postura. Não houve mais qualquer diálogo e a promessa, então, firmada, novamente, como tantas outras promessas feitas pelo ex-governador João Dória, acabaram sendo esquecidas, né? Quando o governador João Dória, que teve como pauta principal da sua campanha a segurança pública e empunhou essa bandeira da segurança pública para ser eleito, e foi eleito pela população que esperava dele uma valorização e um tratamento adequado da segurança pública, quando ele vira as costas para esses compromissos, quando ele vira as costas para os policiais, como fez, ele trai e traiu não somente os policiais, mas principalmente cada cidadão, cada eleitor que confiou nele o seu voto. Doutor Gustavo Mesquita, para a gente encerrar a entrevista, né, eu queria saber se o efetivo de delegados, né, porque a gente sabe que tem a Polícia Civil, às vezes tem ainda um déficit de profissionais, mas não exatamente na função de delegado, né, se isso realmente está ok, e o que o senhor espera desse trabalho agora do doutor Oswaldo Nico Gonçalves até o fim do ano, nesse governo, como o senhor mesmo disse, que é de transição. Perfeito. Bom, hoje o déficit na Polícia Civil, analisando toda a Polícia Civil e todas as carreiras, o déficit é de 15 mil policiais, né? Nós temos hoje um efetivo previsto de 42 mil e faltam 15 mil policiais, ou seja, representa praticamente um terço do nosso efetivo previsto, considerando que a população paulista aumenta a cada ano e o nosso efetivo diminui. Isso naturalmente dificulta o trabalho que nós poderíamos e deveríamos prestar para a população. Esse número, essa proporção de um terço de defasagem, ela se repete em todas as carreiras. Nós vamos ver em todas as carreiras mais ou menos uma falta de um terço dos policiais que deveríamos ter, o que, novamente, compromete a nossa atividade, a nossa capacidade de exercer a nossa função. O que nós esperamos do governador Rodrigo Garcia é, primeiramente, que encare a segurança pública com o devido respeito, com planejamento, com coragem, com seriedade, que, diferentemente dos seus antecessores de mais de 30 anos, não faça da segurança pública somente massa de manobra
com propósitos políticos eleitoreiros pessoais, como sempre foi feito. Que encare os seus policiais como seres humanos, acima de tudo, seres humanos que têm necessidades, que têm anseios e aspirações, que trate os seus policiais com a devida dignidade e que, por fim, dialogue conosco. Nós estamos aqui para contribuir, nós somos uma entidade que preza por cobrar, sim, sempre aquilo que for justo e necessário, mas também em apontar os caminhos, em apontar os meios para se atingir aqueles resultados. Eu tenho certeza que se o governador Rodrigo Garcia dialogar conosco, com as entidades em geral, com aqueles que conhecem o chão de fábrica e a linha de frente da Polícia Civil, ele vai ter condição, sim, de deixar um legado muito maior do que se ele continuar agindo como seus antecessores, que somente ouviram os seus bajuladores de plantão que diziam aquilo que eles pretendiam ouvir. Nós esperamos que a postura do governador Rodrigo Garcia seja efetivamente diferente em relação à segurança pública, em relação às polícias civis e àqueles que fazem a polícia civil, que são os seres humanos policiais. Gustavo Mesquita, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista ao Estúdio CBN, doutor Gustavo. Uma boa tarde. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um forte abraço.